Olá, tudo bem? Eu sou o Gebus, aqui do canal O Grilo Pensante. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo de hoje eu vou trazer um tema que tem muita gente hoje em dia, muita gente não, vamos dizer assim, nos canais especializados, eu estou vendo que tem bastante gente já começando a comentar sobre isso, que seria a ideia aí de um possível falso ataque alienígena, né? Por isso eu estou trazendo esse vídeo aqui hoje, que é baseado num artigo que eu coloquei ali no meu blog, que se chama A Batalha Final da Terra. Né? Isso foi publicado em março agora de 2024, portanto já tem aí quase um ano, uns 10 meses, 9, 10 meses. E esse é um tema que, na verdade, eu já ouvi falar a primeira vez, já tem algum tempo, já tem acho que uns 4 ou 5 anos, eu lembro que foi lá por 2018, 2019, que eu que eu tropecei nessa informação, me chamou a atenção, era um material que eu estava lendo e comentava sobre isso, aí eu comecei a pesquisar mais a fundo e vi que tinha realmente um fundo nisso aí. Mas aí ficou a ideia, né? Naquela época era realmente uma loucura falar sobre isso, ninguém imaginaria uma coisa assim. Só que depois dos últimos 3, 4 anos que a gente tem vivido aí tantas transformações nesse mundo, hoje já não é mais nenhuma loucura. Hoje a gente fala uma coisa dessa, um ataque alienígena. As pessoas estão começando a se acostumar com essa ideia está começando a ser implantada nas mídias, aos poucos, uma pitada aqui, uma pitada ali, ela já está aparecendo. Nos canais especializados já tem bastante gente hoje falando sobre isso. Então, realmente o negócio está vindo à tona. Se o negócio está vindo à tona é porque a realidade está começando a ser criada em cima dessa ideia. Né? E o que seria esse falso ataque alienígena? Né? E, na verdade, é bem isso mesmo, né, que está dito nesse termo, um falso ataque. Tá? Já, ao longo da nossa história já houveram diversos falsos ataques, tá? Muitas coisas que não é que a gente atribua, é que elas foram atribuídas, né, pelos controladores da informação a determinados culpados ou determinadas causas, quando os culpados e as causas são outros. Muitos desses foram realmente falsos ataques para provocar uma determinada reação, que é a chamada engenharia social, que é como a boiada, que somos nós, é conduzida. Né? Então, está planejado já há um bom tempo, tá? Isso não é uma coisa de agora, só que agora que está começando a vir à tona esse falso ataque alienígena que vai ser supostamente, né? Supostamente. Temos que esperar acontecer, não sabemos ainda se vai se tornar realidade ou não. Mas supostamente o que está para acontecer é utilizarem, né, os controladores mundiais, utilizarem aparelhos voadores e outras tecnologias que já existem há décadas, mas que não são conhecidas do público, o grande público realmente nem suspeita que essas coisas existem, mas elas existem, e usar essas tecnologias para forjar como se realmente um ataque alienígena estivesse acontecendo, que foi assim, aliens, né? Seres extraterrestres fazendo um ataque nas principais ou quase todas as grandes cidades do mundo. Esse é supostamente o plano. E qual o objetivo disso? O objetivo disso é justamente criar uma situação de pânico geral e a necessidade de quê? De um controle centralizado. E o que nós estamos vendo hoje na geopolítica mundial, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, a coisa está se fechando em cima da ideia do governo central, né? A tecnologia digital, as moedas digitais que já estão aparecendo aí, o crédito social e tantas outras coisas que já estão surgindo aí, todas elas estão levando, né, para esse caminho. E eu digo que essa ideia ela já é relativamente antiga, porque na verdade quem falou primeiro nisso aí foi um jornalista canadense chamado Serge Monast. Ele falou isso em 1994, exatamente há 30 anos atrás, num evento lá no Canadá que foi da International Free Press do Canadá, ou seja, a Conferência Internacional da Livre Imprensa. Né? E ele apresentou nesse congresso, ele deu uma palestra, ele apresentou
os detalhes de um projeto chamado Bluebeam, da NASA. E essa palestra ela foi gravada em vídeo. E tem inclusive canais aí, inclusive aqui no blog, se você for aqui aqui embaixo desse vídeo vai estar o link deste artigo que eu estou me referindo hoje. Tem um link para esse blog, para esse artigo, perdão, tem um link para esse vídeo da palestra, da transcrição da palestra do Serge Monast. Tá? Então ali é bem longo, ele fala bastante coisa, ele explica tudo em muitos detalhes. Estou mostrando ele aqui na tela agora, ele lançou esse livro aqui, ó, Le Projet Bluebeam de la NASA. Isso está, eu acho que em francês, né? Canadense. Esse aí ó, é o Serge Monast. Então, nesse vídeo, o Serge Monast, ele detalhou, como eu estava falando, muitas coisas sobre esse projeto. Tá? E esse projeto, o objetivo dele é uma outra coisa que também tem muita gente, já bastante gente já falando sobre isso, né? O projeto Bluebeam, o que é? É uma tecnologia de imagens holográficas de grande porte, né? Que pode ser projetada no céu, pode ser projetada no ar, e isso já está muito avançado, já existe realmente a própria tecnologia de holografia, que já é pública, ela já é bastante avançada, já tem muitas cenas que se vê por aí em vídeos, lá na China, outdoors digitais, mostrando que parece que as figuras, dragões, tigres, essas coisas, saindo de dentro da tela e atacando as pessoas. Então esse tipo de holografia já está bastante avançado dentro do que é a tecnologia aberta para nós. Então, vamos fazer uma ideia do que é aquilo que não é aberto, que está escondido. Isso realmente tem bastante coisa aí, tá? Então, eles realmente são capazes de projetar no céu hoje imagens que a gente vê e jamais vai imaginar que aquilo ali seja uma imagem, vai pensar que realmente é algo real, tão sólido que a gente possa chegar lá e bater e vai fazer toque-toque. Só que não é, vai ser só uma imagem. Só que juntamente com isso também vão haver os aparelhos voadores, vamos chamar assim, né, desconhecidos hoje para nós, fazendo parte, então vai ser uma misturança de coisa aí que vai fazer toda essa cena, esse teatro tomar corpo, né? Então, ó, isso aqui que estou mostrando aqui agora também é um vídeo também que existe sobre o projeto Bluebeam, né? Que diz assim, as 4 etapas para a dominação global. Quer dizer, para ver como tem gente falando sobre isso aí. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente um trecho do que o Serge Monast apresentou naquela palestra dele em 1994. É assim. E só lembrando mais uma vez que isso aqui ele disse em 1994, tá? Então vamos lá. Abre aspas. Agora vamos falar sobre a 4ª etapa do projeto Bluebeam da NASA. O 4º passo diz respeito à manifestação sobrenatural universal por meios eletrônicos. Ele contém 3 orientações diferentes. Uma delas é fazer com que a humanidade acredite que uma invasão alienígena está prestes a atingir cada grande cidade da Terra, a fim de forçar cada grande nação a usar sua energia nuclear para contra-atacar. Dessa forma, colocaria cada uma dessas nações num estado de total desarmamento perante as Nações Unidas após o falso ataque. A segunda é fazer com que os cristãos acreditem num grande arrebatamento com a intervenção supostamente divina de uma suposta força alienígena boa que vem para salvar o povo de um brutal ataque satânico. O seu objetivo é livrar-se de toda oposição significativa à nova ordem mundial. A terceira orientação na 4ª etapa é uma mistura de forças eletrônicas e sobrenaturais. As ondas utilizadas naquela época, falando de um futuro, né? Hoje estamos 30 anos depois. Então, as ondas utilizadas naquela época permitirão que forças sobrenaturais viajem através da fibra ótica do cabo coaxial, aquele utilizado na TV a cabo, linhas elétricas e telefônicas, para penetrar em todos os lugares, nos equipamentos eletrônicos, e os aparelhos já estarão instalados com microchips. Fazendo um breve pausa aí. O que é isso aqui? É o que ele escreveu agora, um aparelho com microchip. Voltando para o texto, então. O objetivo deste lida com fantasmas satânicos globais, projeções.
em todo o mundo, a fim de levar toda a população ao limite para se afogar numa onda de gente, né, que quer acabar com a sua vidinha e essas coisas, e outros distúrbios psicológicos permanentes. Então, depois daquela noite das 1000 estrelas, a humanidade estará pronta para implorar a qualquer novo Messias que restabeleça a paz em todos os lugares, a qualquer custo, mesmo ao custo da abdicação da liberdade. Agora, o que é interessante notar aqui é a técnica usada nesse quarto passo é exatamente a mesma usada no passado na União Soviética para forçar o povo a aceitar o comunismo. Isso foi o que aconteceu lá. A mesma onda técnica será utilizada pelas Nações Unidas para implementar a sua nova religião mundial na nova ordem mundial. Fecha aspas. Isso foi o que disse o Sérgio Monasti em 1994, né, fora as duas intervenções que eu fiz ali com o meu comentário rápido junto. Então olha como ele já falava naquela época na nova religião mundial. E o que estão falando agora também? Vários canais especializados, né? O Paranormal Experience, Corey Goode está espalhando essa ideia, né, dizendo que isso está previsto. Mas olha como essas coisas já são antigas, já está tudo previsto desde lá de trás. Não há nada novo entre o céu e a terra, meu amigo, não há nada novo. Então todo o discurso ele realmente é muito longo, ele traz muitas informações. Eu tenho também ali no meu blog, clica no link ali que vai dar direto lá, um documento das Nações Unidas, né, uma cópia Xerox, né, do documento das Nações Unidas apresentando esses detalhes desse projeto Bluebeam, mostrando como isso é real. Né? Então, trazendo essa história para os dias atuais, quer dizer, a gente vê o que está acontecendo hoje. Naquela época lá, isso era um embrião ainda, eles estavam plantando as sementinhas, e o que nós estamos colhendo hoje é basicamente aquilo que foi plantado lá atrás. Né? O mundo está numa convulsão progressiva, né? O certo hoje é errado, o errado passou a ser regra. O mundo político está num caos total, ninguém se entende, ninguém sabe o que é opressão, o que é resistência, inimigos declarados são aliados por um outro lado, então é tudo realmente uma confusão. E a gente está vivendo dentro dessa confusão. E esse caos, ele foi planejado, é fruto da engenharia social, né, para chegar justamente nesse ponto. E este falso ataque alienígena, um ataque de falsa bandeira, como se diz, ele seria, assim, digamos, a cereja do bolo. Né? O golpe final, a sacada final, a cartada final de todo esse processo, porque depois disso aí realmente não restaria nada, não restaria muita coisa, né, para se fazer, além de, não, peraí, agora segura que nós somos os the good guys, os bonzinhos, os mocinhos que vão salvar a humanidade, vão lá, pim, 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 atira faz de conta que atira nos, nos aparelhos voadores que são deles mesmos, que não são só holografias, que vão ser os aparelhos, e controla a situação e diz, ó, viu só, nós resolvemos tudo, então só que agora as nossas regras vão ser essas. E aí que vai entrar a paulada no coco. Né? Só que aí tem uma outra coisa que pega. Existe também uma... Aliás, só para complementar que eu estou passando aqui no artigo do blog ali, quem também falou isso aí, tá, foi o Dr. Steven Greer, que quem não conhece, ele é uma das maiores autoridades aí da exopolítica e da ufologia mundial. Ele em 2001 lançou aquele projeto Disclosure Project, está aí na tela, né, onde ele reuniu lá em Washington diversas autoridades que eram informantes, ex-participantes de vários projetos aí que denunciaram, né, muitas das coisas, né, que o governo esconde da gente. Então, recentemente agora, quando eu escrevi esse artigo em março, o Dr. Greer estava numa entrevista, num podcast, estou colocando na tela aqui, onde ele está dizendo assim, ó, eles vão forjar uma ameaça alienígena. Quer dizer, veja que é uma autoridade que está falando isso. Né? Aí o entrevistador ali pergunta para o Dr. Greer qual é a coisa mais terrível de tudo que ele sabe, né, dentro desses planos, né, do governo oculto aí. Aí ele diz assim, até vou ler aqui, ó, eles vão forjar uma ameaça alienígena. Eu afirmo, será uma mentira. E segue, né, dizendo tudo o que está por trás disso.
Inclusive que a própria mídia, isso foi lá no início do ano, né? Que a própria mídia já está inserindo aos poucos informações para levar as pessoas a começarem a criar coletivamente essa ideia, para começarem a aceitar a ideia de alienígenas, de que alienígenas de fato existem, eles estão por aí, estão aparecendo, justamente para quando eles vierem com esse falso ataque, né, isso realmente já ter uma aceitação maior, porque senão realmente muita gente não vai nem entender. Só que o que acontece nisso aí também é que essa liberação de informações ela é muito controlada, né? Então, hoje está se vendo aí já em muitas mídias populares, né, fora da mídia corporativa controlada, muitos vídeos de fenômenos aéreos, fenômenos espaciais, fenômenos atmosféricos, avistamentos, filmes de naves, né, que aparentemente aí emitem luz e viagem, enfim, coisas que a gente não via antes, está aparecendo muita coisa disso. Só que o que está vindo em termos de informação oficial é uma informação muito controlada, muito medida, cada palavra é medida, justamente para que não saia de dentro daquela caixinha formatada que eles estão acostumados a nos manter. Né? Justamente para quando chegar essa situação, o discurso já está preparado, a mente das pessoas já vai estar formatada para receber essas informações dentro, né, do controle da narrativa que eles terão apresentado até então. Então, é isso, né, o que está previsto de acontecer aí como sendo a cartada final para a implantação do grande reset. Agora, tem uma outra vertente, né, da exopolítica também, que diz o seguinte: assim como os nossos irmãos siderais cósmicos, né, de outros mundos aí, já evitaram a hecatombe nuclear, porque todas as ogivas nucleares já estão desativadas no mundo, nós não corremos nenhum risco de um apocalipse nuclear, talvez só armas localizadas, né, que são as armas táticas, se não me engano, são chamadas, mas assim, de destruição realmente não vai acontecer, porque já está tudo sob controle há muito tempo. Só que estes irmãos cósmicos, eles também já anunciaram, né, o que vem aí por informações de gente que canaliza contatos, etc e tal, que se chegar a esse ponto desse ataque alienígena de falsa bandeira, se chegar a esse ponto, aí realmente vai haver uma intervenção cósmica real, porque isso vai então fugir à regra estabelecida do jogo, do acordo ali entre os controladores e a outra turma do lado de lá, que, que existem regras, né? Isso é uma guerra e existem regras. Então, se isso acontecer, eles vão estar infringindo uma regra muito séria, eles vão estar ultrapassando a linha que está delimitada e eles não vão permitir. Então, aí eles vão intervir e aí vai acontecer uma guerra de fato. Né? Nós vamos daí assistir com os nossos olhos, vamos sentir com o nosso corpo. E se chegar a esse ponto, minha gente, o negócio vai ficar realmente muito feio. Vai ficar muito feio, porque nós vamos estar no meio de um campo de batalha de uma guerra cósmica, com aparelhos e armas e tecnologias que nossos olhos nunca viram, pelo menos não aqui enquanto encarnados nesse mundo. Então, se chegar a esse ponto, vamos torcer para que não, mas se chegar a esse ponto, é o que dizem que vai acontecer. Se é, se não é, o tempo dirá, a gente vai ter que esperar. O que eu estou trazendo aqui é informação, como diz lá no meu próprio slogan, né? Nem teorias, nem. Como é que é? Até esqueci meu slogan, mas enfim, aqui tem informação e análise. Estou fazendo só uma análise das informações que existem. Então vamos esperar as coisas acontecerem, ver se isso vai realmente vir aí, né? O colapso mundial, eu tenho dentro do meu blog também uma série já de acho que 10 artigos, se eu não me engano, falando de o colapso mundial, que está justamente rumando para um final, né? E esse final, então, a cereja do bolo, está previsto que seja esse ataque de falsa bandeira. Vamos torcer para que as coisas não cheguem a esse ponto, porque senão a gente vai estar, como dizia minha avó, frito em pouca banha. Tá certo, pessoal? Então, para mais informações aí sobre esse assunto, eu tenho aqui embaixo, clica no link do artigo que vai dar direto lá, no próprio artigo tem mais informações também, tem links, né, para as informações da onde eu me referi.
E também no blog, em outros artigos, eu falo bastante aí desse tema. Então é isso por hoje. Eu espero que esse vídeo possa ter trazido aí algum esclarecimento, algumas ideias a mais para botar esses grilos para fora, para pensar, né? E ajudar também a pensar e ajudar a pesquisar. Não fique nunca por aquilo que as pessoas dizem, do que eu digo, ninguém é dono da verdade. A gente está só trazendo informação, porque nós que pensamos, todo mundo que pensa também, gosta de compartilhar. Então essa é a ideia aqui. Agradeço pela sua atenção e nos vemos na próxima. Até mais.